A paz de Cristo. Você está no canal do YouTube do pastor Alcemar Almeida. Mais um dia de estudo bíblico, mais uma mensagem para o nosso crescimento. Vamos crescer juntos. Nós somos missionários de Cristo. E o missionário, ele precisa conhecer, ele precisa saber muito bem a palavra do Senhor. Ele precisa estar pronto para pregar, para evangelizar, porque essa é a vontade do Senhor. Aí você, como missionário, você que é um estudante da palavra de Deus, você pode ter feito essa pergunta para você mesmo ou para alguém. É correto afirmar que Deus me ouve quando clamo? Já parou para pensar nisso? Será que Deus ouve? Essa é a questão. É correto afirmar? Não, Deus, ele me ouve. Eu vou dizer para você que é correto sim. É totalmente correto afirmar, de acordo com a Bíblia Sagrada. Eu vou dizer para você que é correto, não porque eu acho que é correto, não porque eu pessoalmente tenho essa certeza, não é por isso. Eu vou ensinar para você hoje o que a Bíblia Sagrada diz sobre isso. Então a questão é correto afirmar que Deus me ouve quando eu clamo? A resposta é sim. E a Bíblia Sagrada nos assegura em diversas passagens. Ela afirma que Deus ouve as orações e o clamor do seu povo. Eu vou te dizer aqui alguns textos bíblicos, que afirmam isso. No Salmo 34, versículo 17, diz assim: clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Aqui o salmista Davi, ele afirma, de acordo com a sua experiência, de acordo com a sua intimidade com Deus, que o Senhor, ele escuta os clamores dos justos e age para livrá-los. É Davi, nada mais, nada menos que o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem que pecava, o homem que errava, porém, a diferença de Davi para muitos líderes, muitos mesmo, é que Davi reconhecia quando ele errava, e até em público mesmo ele dizia: olha, pessoal, errei e vou consertar, sou humano. Lá quando o profeta Natan, ele revela o pecado de Davi como rei, Natan como uma pessoa simples, Natan é uma pessoa simples, humilde. Bastava o rei Davi levantar a mão para um soldado e apontar o dedo para Natan, o soldado iria lá e enfiava a lança no peito de Natan e matava Natan. Só bastava isso. Mas Davi não fez isso. Davi reconheceu: profeta Natan, errei mesmo. Errei, mas eu vou me consertar. Isso que é lindo, meus irmãos. A beleza da vida cristã e do evangelho é justamente essa. Nós vermos pessoas, e principalmente pessoas que precisam dar exemplo, pessoas que precisam dar exemplo. E eu preciso dar exemplo. Eu sou um pastor, eu sou um professor, eu preciso dar um exemplo. O pastor da sua igreja precisa ser um exemplo. O seu líder precisa ser um exemplo. O líder do corpo diaconal tem que ser exemplo. Tem que ser. O líder lá do Ministério de Louvor tem que ser exemplo. O exemplo, ele vem de cima para baixo. É isso que Davi, ele sempre ensinou, é isso que Jesus sempre ensinou. Porque a Bíblia diz assim: olha, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então Jesus, quando ensinava a santidade, é porque ele era santo. Ele já era santo. Quando Davi ele ensina e ele fala que Deus ouve o clamor, é porque Davi já tinha experiência suficiente para dizer isso.
Mas não é só Davi que afirma isso, não. Tem mais aqui alguém bem importante na Bíblia, chamado profeta Jeremias, tá? Ele registra isso em Jeremias capítulo 33, versículo 3. Aí Jeremias ele escreve assim, olha, invoca-me, o Senhor falando, né? Deus falando e Jeremias escrevendo, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus nos convida a invocá-lo, garantindo que nos ouvirá e revelará a sua vontade. Então Jeremias, ele tinha essa experiência com Deus, era um profeta sério, era um profeta fiel à vontade do Senhor, ele aceitava os desafios da época dele, pagava preço, foi preso, foi humilhado, foi desprezado. Acontece até hoje, tá, pessoal? Se você é profeta, se você é um homem, uma mulher de Deus, se prepara, não fica esperando tapinha nas costas, não fica esperando o abracinho, sorrisinho, não fica esperando isso não, tá? Profeta que é profeta de Deus mesmo sabe, é igual João Batista. João Batista ele pagou o preço. Quando Herodes e Herodias pergunta lá, né, pede a cabeça de João Batista, por quê? Porque João Batista ele teve coragem, não, olha só, isso que vocês estão fazendo é pecado, tá? Não é justo você namorar a esposa do seu irmão, rapaz. Pronto. Pagou, caro? Pagou com a cabeça? Pagou, só que hoje João Batista descansa em paz com Deus, isso que é mais importante. Jeremias pagou o preço? Pagou, mas o importante é que hoje Jeremias descansa em paz com Deus. Davi pagou um preço para ser um servo fiel? Pagou, mas hoje ele descansa em paz com Deus. No Salmo 18, versículo 6, novamente Davi, ele dá um testemunho aqui, dá um testemunho que o seu clamor foi ouvido pelo Senhor em tempos difíceis. Davi fala assim, olha, Salmo 18, versículo 6, olha, na minha angústia, invoquei o Senhor, clamei ao meu Deus, do seu templo ouviu ele a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Davi está afirmando que Deus ouve mesmo. É verdade que Deus ouve. Então esses 4 versículos nos trazem a confiança e a certeza, amparado pela Bíblia Sagrada, tá? Que o amor de Deus, pelo amor do Senhor, pela misericórdia do Senhor, pelo poder de Deus, pela onipresença, pela onipotência de Deus, Deus está atento ao clamor do seu povo. Agora, é uma coisa aqui interessante. Será que Deus faz tudo o que a gente quer? A gente clama e Deus faz, é assim? É correto afirmar que Deus atende todos os nossos pedidos? Que Deus ouve, isso já está comprovado, né? Agora, que Deus atende tudo que nós falamos em oração, aí já é outra história. Aí já é outra história. Muitas vezes, levanta-se reflexões profundas entre até gente de estudo, até teólogos, tá? Sobre essa questão. Mas a Bíblia Sagrada, ela nos dá algumas razões pelas quais Deus, ele não pode atender todas as nossas orações. Não é que Deus não queira, não, é que Deus não pode. Não pode devido à sua justiça, devido à sua onipotência, devido a Deus conhecer o nosso ontem, o nosso hoje e o nosso amanhã. Esse é o detalhe. Deus sabe
que se ele te dá uma bênção hoje, ele sabe o que vai acontecer amanhã e depois da manhã. Ele sabe, Deus sabe. Deus ouve, mas muitas vezes Deus não atende. Mas por que, pastor Alcemar, que Deus ouve tudo, mas não cumpre e não atende tudo? Por quê? Bom, eu posso te dizer, baseado em 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15, João diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Olha o que o João está revelando aqui. Deus vai atender tudo. Quando? Quando nós oramos segundo a vontade dEle. Olha aqui, que lindo. Se a sua oração, se a minha oração... mas pastor, o senhor é pastor. Deus ouve todas as orações que o senhor faz? Então eu vou pedir para o senhor orar pela minha família, por isso, por aquilo. Não. Deus não atende tudo que eu oro, não. Sempre foi assim. Quantas vezes orei por determinada causa e não aconteceu. Você sabia que tem líder que tem dificuldade de falar isso que eu estou falando com você agora? Você acredita? Tem muita gente, muito medalhão aí que não fala isso que eu estou falando para você não, hein? Eu estou falando aqui no canal do YouTube, na internet, tá? Muitas orações que já fiz, Deus não atendeu. Sou humano, eu preciso aprender mais, eu preciso reconhecer mais a vontade do Senhor, preciso estudar mais, me consagrar mais, me purificar mais, jejuar mais, eu preciso, você precisa também? Precisa? Então isso já é um grande sinal para o seu crescimento, quando você entende que você está em fase de crescimento e que o Senhor tem o crescimento para te dar. Então, Deus atende às orações que estão alinhadas à sua vontade soberana. Às vezes pedimos algo que, mesmo sendo importante para nós, às vezes pensamos que é importante para a igreja, às vezes pensamos que é importante para a obra missionária, mas não faz parte do plano de Deus. Se não faz parte do plano de Deus, não tenta dar o seu jeitinho, não. Se Deus já falou, olha, isso aí está fora da minha vontade, Deus fala. Deus é bondoso, Deus é misericordioso. Agora, você é teimoso? Rejeita isso. Teimosia é um passo para a catástrofe. Teimosia é um passo para a ruína espiritual. Teimosia é um passo para Deus tirar a unção da pessoa. Porque a pessoa é teimosa, a pessoa é carrancuda. O que Deus faz? Não vou usar esse servo aí não quero usar esse servo mais não. Não quero usar essa serva aí mais não. E Deus não usa mesmo. Aconteceu com Saul. Desobediência, Deus não usa. Deus parou de usar. A Bíblia diz isso. Está lá escrito que a unção do Senhor foi embora. Porque a unção é de Deus, meus irmãos. O poder é de Deus. Porque você é um missionário, um professor, um pastor, um bispo, você, seja lá o que você for, mas se não tiver a unção de Deus, que Deus dá, é Deus que dá e Deus te coloca, olha, não adianta espernear não, hein? Você volta lá aos pés do Senhor, pergunta ao Senhor onde foi que errou, se consagra, jejua, purifica. A unção pode voltar? Claro, Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Pode voltar a qualquer momento se nós tomarmos a posição que Deus quer que tomemos. Humildade. Então, uma outra questão aqui, a segunda questão que eu quero falar para você, por que
muitas orações não são atendidas, sabe por quê? Olha, está em Tiago, capítulo 4, versículo 3. Pedes e não recebes, porque pedes mal, para esbanjardes em vossos prazeres. É para o seu prazer pessoal? Deus não vai ouvir, não. Deus não vai... Não, ouvir Deus vai, mas Deus não vai atender, não. Então, esse versículo nos alerta que Deus não atende a pedidos que visam satisfazer desejos puramente carnais ou egoístas. Dá uma olhada, vê se a sua oração está sendo carnal. Se ela estiver sendo carnal, Deus não vai atender, não. Deus está ouvindo, mas não vai acontecer nada. Não vai acontecer. Deus conhece o íntimo do coração. Deus conhece lá no profundo do coração humano. E pode Ele não responder às orações que vêm com intenções egoístas ou equivocadas. E não tem malandragem com Deus, não. Ninguém é malandro com Deus, não, tá? Não tem malandragem com Deus, não. Vou aqui que Deus vai, né? Pô, não tem jeito, não. De Deus não se zomba. Não tem como enganar Deus, é impossível. Porque Deus é Espírito. E nós que já aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, o Deus Espírito está em nós. Se é alguém que tem Espírito no corpo dele, na alma dele, é o crente, é o cristão. A Bíblia diz isso, que quando aceitamos a Cristo, a gente se arrepende do pecado, o Espírito de Deus vem fazer morada em nosso coração. Nós sim, nós temos um Espírito Santo que nos protege, né? Tem aí outras linhas aí que diz que fulano tem o santo tal, o santo tal. A Bíblia não fala sobre isso, a Bíblia fala que é o Espírito Santo que o ser humano, quando se arrepende, quando se converte, ele recebe da parte de Deus. É isso que a Bíblia diz. Então você que é um servo de Deus, é claro que tu não vai dar um furo desse, né? Vai fazer pedidos egoístas ou carnais. Você é um homem maduro, você é uma mulher madura. Então, se Deus está tocando no seu coração, está te falando, muda a oração. Pede perdão, Senhor, me perdoa, porque realmente estava fazendo esse pedido aí, Senhor, e não tem nada a ver, Senhor. Não estou falando pedido carnal, no sentido de você orar pedindo uma cura divina. Não é isso que eu estou falando, não, pelo amor de Deus, tá? Não é isso não. Você está correto. É uma enfermidade, orar por alguém, para Deus levantar, para Deus curar. O braço está torto, Deus conserta aquele braço. A cabeça não está boa, Deus conserta aquela cabeça. Senhor, o corpo não está bom, Senhor, dá uma benção aí para essa pessoa emagrecer, Senhor, com saúde. Ou às vezes a pessoa está muito magra, Senhor, abençoa, Senhor, para poder essa pessoa engordar um pouco, pegar um pouco de peso, ela está precisando. Não é essa oração que eu estou falando. Essa oração é bíblica. Essa é bíblica. E Deus atende. Deus gosta de atender esse tipo de oração, hein? Começa a orar pedindo a Deus para curar pessoas, para você ver o que acontece. Que experiência maravilhosa você vai ter. Vai ter. Quando surgir algum enfermo aí na sua família, tá? Faça um propósito, Senhor, eu vou perseguir em oração, Senhor, até essa pessoa ficar curada. E é interessante que depois que você vê a pessoa curada, aí aquela fé assim no seu coração parece que aumenta. Parece não, aumenta, né? Aumenta e você começa a ficar motivado para fazer direto. Você agora não quer parar, não. Você até procura alguém que está doente, diga aqui, vou orar aqui. Vamos orar e Jesus vai te curar. Porque você começa a ficar alegre com aquilo. Você começa a orar. As pessoas vão ficando curadas. Meu irmão, minha irmã, você não fica feliz, não? Fica. É lógico que nem todas as pessoas ao seu redor ficam felizes, tá? Será que a igreja toda vai ficar feliz? Opa, não estou afirmando isso, não. Não é pastor Samar que está afirmando isso, não, tá? Eu já vi várias coisas na minha vida, por isso que eu não posso afirmar isso.
Tem gente que fica com ciúme. Tem, pastor Silmar? Tem. É ridículo até falar isso, mas como eu estou falando para você que está crescendo na fé, crescendo no conhecimento da palavra de Deus, infelizmente, não são todos que vão dizer: oh meu irmão, oh minha irmã, glória a Deus, que Deus continua te usando, vem cá meu irmão, vem participar, se Deus está te usando, vem cá que você vai ter oportunidade. Cuidado para você não se decepcionar e não se entristecer, tá? Quem está falando é pessoas que têm experiência de campo missionário. Eu tenho um pouco de experiência com essas coisas, tenho experiência com Deus me usando para a cura divina, para a libertação, mas muitas vezes a unção e a autoridade que Deus te dá, para uns é a maior alegria e para outros nem tanto. Estou aqui falando para você de uma forma clara, para que você entenda e você cresça na vida espiritual. Que nesse canal você aprende a verdade, tá? Você não aprende aqui abobrinha, não, você aprende a verdade. Outra questão que às vezes a nossa oração, a minha ou a sua, ela não é ouvida, sabe uma coisa? Às vezes falta de fé. É porque às vezes a pessoa está orando, mas ela nem está acreditando. Às vezes ela está orando por uma situação tão difícil. Por exemplo, às vezes está orando por uma situação, uma pessoa que está enferma. Mas a pessoa está internada há vários dias, a pessoa está em coma, os médicos já desacreditaram. Aí a pessoa ora, o crente até ora. Mas lá no fundo do coração, até ele está dizendo: ah, Senhor, eu estou orando só para poder cumprir aí a minha agenda e os familiares ficarem felizes, mas, Senhor, nem eu estou acreditando. E aí? A fé é fundamental na vida de oração. Quando oramos sem crer que Deus pode agir, nós demonstramos incredulidade. Isso é pecado. É pecado, cuidado com isso, tá? Hebreus 11, versículo 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Olha, então, se você está orando sem fé, então você está desagradando a Deus. Tá? Está orando sem fé, você está desagradando ao Senhor. Mas você vai orar com fé. O que é orar com fé? É acreditando que não é a força da sua oração, não é a força da sua fé, é a força do Deus ao qual você está crendo. É o poder de Cristo que morreu na cruz, o Todo-Poderoso, e o Cristo que ressuscitou ao terceiro dia. É a Ele que você está pedindo. É o Cristo que já ressuscitou Lázaro, ressuscitou o filho da viúva de Naim. É o Cristo que curou o cego. É o Cristo que curou várias pessoas, alimentou multidão com 5 pães e 2 peixinhos. É esse Cristo que você está pedindo. Então, por isso que você crê que Deus pode fazer e tem poder para fazer, se Ele quiser fazer. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que se torna galardoador dos que o buscam. Ponto. É simples. Em Mateus capítulo 21, versículo 22, agora é Jesus que está falando, é o próprio Deus que está falando. Olha, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Pronto, está aqui. Está aí. Está respondido. Está bem resumido, o próprio Deus falando, o próprio Cristo falando, o Cristo que está aqui na minha vida, o Cristo que está aí na sua vida, o Cristo que usa esse canal do YouTube para salvar almas, para curar enfermos, é o Cristo dessa palavra que está falando. Ele mesmo disse em Mateus capítulo 21, versículo 22, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis.
Aleluia. Meu irmão, toca no teu coração aí. Fala pro teu coração, meu coração, crê em Deus. Meu coração, acredita. Meu coração, tenha fé em Deus, meu coração. Tem aqui um quarto ponto aqui, ó. Tem um quarto ponto aqui que é algo assim. Deus não ouve, às vezes, orações porque a pessoa que está orando tem algum pecado não confessado. O pecado não confessado, ele pode ser uma barreira entre o ser humano e Deus. Isso não significa que Deus não está ouvindo, mas que o pecado impede o relacionamento pleno, impede. O pecado cria um teto de ferro, um teto de aço. Não deixa a tua oração. Deus ouve, mas a bênção não acontece. Salmo 68, versículo 18. Se eu, no coração, contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Se tem vaidade no teu coração, porque você é o líder, você é o maioral, você é o chefe, se isso está na tua alma, o que eu falar, falei, se eu já falei, está falado, se eu decidi, já está decidido, se é isso, você é um vaidoso e as suas orações não estão sendo ouvidas. Mando logo assim direto para você entender que eu não estou aqui para poder engabelar ninguém não, tá? Não estou aqui para você perder o seu tempo aqui nesse canal, não. Aqui nesse canal você aprende, você cresce e você ouve a verdade. Ouve a verdade. No livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Esse não ouça aqui é no sentido de não ser atendido. Então a confissão e o arrependimento nos aproximam novamente de Deus. Se é um pecado que você tem que ir lá, voltar lá, para sua esposa, para o seu esposo, para o seu amigo, para o seu líder, para o seu pastor, para sua mãe, para o seu pai, se é algo que você tem que ir lá pedir perdão, vá. Seja humilde, vá. Peça, olha, eu senti no coração, eu senti que eu errei, minhas orações não estão sendo ouvidas, atendidas por Deus, e Deus falou no meu coração, que se eu confessar esse pecado diante dele, Deus falou comigo, que se eu vier aqui e te pedir perdão, você me perdoa, aí você não se preocupa, se o outro não te perdoar, já não é mais contigo. Mas você fez a sua parte, você errou, foi você que errou, então seja humilde, só isso. O evangelho é simples, é o homem que complica, é o homem. O quinto ponto aqui, olha, tempo de Deus. Muitas vezes Deus não responde às nossas orações imediatamente, porque Ele tem um propósito perfeito para tudo. O que parece ser uma demora pode, na verdade, estar nos ensinando a confiar e esperar. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O silêncio de Deus nunca significa ausência de Deus, mas sim que Ele está trabalhando no tempo certo. Oh, aleluia! Espera mais um pouquinho. Se Deus está mandando esperar, espera. Vai ser melhor. Vai ser melhor. Vai ser muito melhor. Porque aí, a bênção vindo no tempo certo, você vai entender. Obrigado, Senhor. Era nesse tempo mesmo que eu precisava dessa bênção. Tá bom? O sexto ponto, o sexto e último ponto.
encontra-se em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz assim, o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Às vezes pedimos algo que pensamos ser o melhor, mas Deus, em sua infinita sabedoria, nos prepara algo ainda maior ou diferente. Deus tem algo maior e diferente para você, meu irmão e minha irmã. Pode aguardar. Deus sabe que todas as coisas cooperam para o seu bem e para o meu bem. Vale a pena. Porque você é um servo, você é uma serva, aguarde. Deus ouve todas as nossas orações, mas suas respostas podem ser sim, pode ser não, ou pode ser espera mais um pouquinho. Espera, porque eu vou agir de acordo com a minha vontade, de acordo com a minha sabedoria e de acordo com o meu amor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. O objetivo principal da oração é alinhar o nosso coração ao coração de Deus, buscando a sua vontade acima da nossa. Oh, aleluia! Inscreva-se em nosso canal. Inscreva-se, é gratuito, não paga nada. Dá um like de gostei, tudo isso contribui para o canal, isso nos ajuda bastante. Também, se você compartilhar o canal, compartilhar também ajuda bastante, tá? Vamos fazer uma oração de confiança no cuidado de Deus? Vamos! Você está esperando uma resposta de uma oração? Então, vamos orar. Vamos orar confiando que Deus vai responder e vai atender no tempo certo e da maneira certinha para poder você ser abençoado e a sua fé crescer. Amém? Vamos orar. Louvado seja o teu nome, meu Senhor, porque tu és um Deus que ouve o clamor do teu povo, mesmo quando o silêncio parece prevalecer. Cremos que tu estás trabalhando em nosso favor. Oh, Pai amado, Pai querido, apresentamos diante de ti cada coração que temos feito, cada oração, Senhor, que nós fazemos, mas cujas respostas ainda não recebemos, meu Senhor, mas não tem problema não, Senhor. Sabemos que os teus caminhos são mais altos que os nossos, e que a tua vontade é sempre boa, é sempre perfeita e é sempre agradável. Ensina-nos a confiar no teu tempo e a descansar na certeza de que o Senhor cuida de nós em cada detalhe. Oh, Senhor querido, se porventura temos orado com motivações erradas, ou temos algo em nossos corações que nos separa de ti, pedimos perdão, meu Pai. Purifica-nos e alinha os nossos desejos com os teus propósitos. Que a nossa fé seja fortalecida enquanto esperamos pela tua resposta. Que em todas as circunstâncias possamos dizer como o salmista disse: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Salmo 40, versículo 1. Entregamos tudo em tuas mãos, pois cremos que o Senhor é fiel para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Não se esqueça, Jesus te ama e pastor Ocemar Almeida também.